Salve espectadores do canal! O livro de hoje é mais uma dica de livro, dessa vez sobre uma obra que discute um tema muito popular na academia atualmente, que são as relações de gênero. No entanto, esse livro tem uma abordagem pouco comum, muito mais abrangente no tempo e no espaço. O livro de hoje é História das Relações de Gênero, de Peter Stearns. Essa é a segunda edição e quarta reimpressão desse livro, que saiu esse ano pela editora Contexto. O autor teve experiência como professor na George Mason University e na Carnegie Mellon University, sendo que nessa última ele se destacou por sua atuação e abordagem relacionada ao campo da história global. E é justamente por conta dessa experiência de trabalho, com uma perspectiva mais macroscópica, que o autor decidiu fazer um trabalho sobre relações de gênero que não fosse localizado em um único recorte temporal e geográfico. Por uma questão de escolha teórico-metodológica, a maioria do pessoal que estuda gênero costuma selecionar recortes mais fechados e opta por pesquisar um período bem específico e bem curto de tempo, numa tentativa de fazer um trabalho mais aprofundado, com um recorte mais controlável, por assim dizer. Não chega a ser um trabalho de microhistória, mas tem uma escala reduzida. Nesse livro, o autor escolheu fazer o oposto. Ele tenta fazer uma história das relações de gênero desde a Grécia Antiga e a sociedade helenística até o fim do século XX e começo do século XXI, indo desde o que a gente conhece como Extremo Oriente até o continente americano. Ao escolher essa abordagem, o autor procura entender quais foram os impactos dos encontros de grupos cujos aspectos culturais e sociais ligados aos gêneros eram diferentes. O autor procura entender quais foram os impactos dos encontros de grupos cujos aspectos culturais e sociais ligados a gênero eram diferentes. Afinal, os papéis sociais dos homens e das mulheres nas diferentes sociedades durante a história variaram bastante, e a forma como a sexualidade é encarada também varia bastante de uma cultura para outra, de uma sociedade para outra e de uma época na história para outra. Ao escolher um recorte temporal bem longo, o livro tenta entender também as mudanças através dos tempos. Por exemplo, com o passar do tempo, as sociedades ficaram mais abertas às influências externas sobre os padrões de gênero. Conforme cada vez mais as fronteiras geográficas foram sendo vencidas, a intolerância à diversidade de gênero aumentou ou diminuiu? O que pode ser aprendido com os exemplos do passado? O que acontece quando uma sociedade que tem padrões rígidos e bem definidos do que significa socialmente ser homem ou mulher se deparam com uma influência que vem de fora daquele núcleo que tenta mudar ou flexibilizar isso? Depois de uma apresentação e um capítulo introdutório sobre civilizações e patriarcado, temos a primeira parte do livro, falando sobre civilizações do período clássico ao pós-clássico. Essa parte tenta enfatizar as interações que envolviam civilizações importantes durante esses períodos, falando sobre a influência da diversidade cultural. Fala sobre Grécia, sobre o budismo e as mulheres chinesas, os papéis de homens e mulheres no islamismo, além da expansão dessa religião, o contato da Índia com a China, o contato da África subsaariana com influências externas e a relação de influência da China com o Japão e o Império Mongol. A parte 2 fala sobre os resultados da expansão europeia entre 1500 e 1900, e aí os capítulos cobrem a influência e os resultados do contato europeu com vários lugares. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque o vídeo é curto, mas ele analisa esse contato na América Latina, um caso no Canadá, 2 nos Estados Unidos, o contexto do imperialismo britânico na Índia, a influência europeia na Polinésia e na África subsaariana, além do Japão e da Rússia. Por fim, a última parte chega ao século XX, focando nos impactos de algumas imigrações, a situação do Oriente Médio, novas influências internacionais e o papel do turismo, da sociedade de consumo, do cinema, entre outros, nas questões de gênero. Como vocês podem imaginar, não dá para fazer um livro que fale sobre um período tão longo e passando por tantos lugares do mundo e se aprofundar em todos os casos. Mas a escolha do autor se sustenta. Ele pretende fazer um voo panorâmico em uma escala muito grande, e se você se interessa por estudos de gênero e esse tipo de abordagem te agrada, fica aqui a dica desse livro. Eu vou deixar, como sempre, o link para a compra do livro aqui embaixo, e se você comprar direto pelo site da editora Contexto, com o cupom OBRIGAHISTORIA, exatamente como está escrito aqui na tela, você ganha 20% de desconto, nesse ou qualquer outro livro do site, desde que ele já não esteja em promoção. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá saindo dica de livro praticamente toda semana, e se você ler esse livro, comenta aqui embaixo se você gostou ou não. Muito obrigado e até a próxima!